Salve, salve família gremista, beleza? Seguinte, pessoal, a gente viu, né, um mês aí, né, do Grêmio tentando voltar em forma, o Grêmio tentando se aprimorar tecnicamente, taticamente, né, conseguir aglutinar o elenco, tentar fazer com que a equipe jogasse um futebol mais coletivo, um futebol um pouquinho melhor do que a gente já vinha vendo, né, anteriormente. Voltou o futebol, né, depois sobre o Mundial, o Grêmio jogou contra o São José, venceu a vitória protocolar, né? Tinha a obrigação do Grêmio vencendo, mais jogando em casa, né? E foi uma apresentação razoável, né? De um time que tinha voltado, né, à ativa, mas só foi o Grêmio enfrentar duas equipes um pouco mais qualificadas, né? Um pouco mais organizadas, né? Vamos dizer assim. O Cruzeiro, uma equipe muito bem ajustada, e o Grêmio sucumbiu, né? Tomamos 4, aonde poderíamos ter tomado até mais. E depois enfrentamos um Alianza Lima fora de casa, uma equipe até que certo ponto, né, bem ajustada, né, bem taticamente muito bem, né, ocupando os espaços, saindo em velocidade, né, eles usam muito o corredor, né, em velocidade, né, com Palácios, um muito bom jogador, né, um time muito bem ajustado. E o que aconteceu? Fizemos um primeiro tempo médio, mas conseguimos segurar a equipe adversária e depois, no segundo tempo, a equipe apagou, né, e mostrou que não tem poder de reação. Né, uma equipe que facilmente ela é batida e ela não tem poder de indignação, e isso é o pior. E o que aconteceu? Tomamos dois gols ali em 3 minutos. Né? Então, uma coisa assim, é triste, né? Tomar 6 gols em 2 jogos, né? Num curto prazo de tempo, né? E zero evolução, zero padrão, zero identidade, né? Eu tenho 35 anos, cara, e vim acompanhando o Grêmio já há um bom tempo, né? Obviamente tem torcedores com muito mais tempo de casa do que eu, né? Mas, cara, acho que eu vi algumas péssimas fases, né, do Grêmio. Eu vi rebaixamento, eu vi momentos tensos, momentos conturbados, né, de reconstrução, né? Mas um time como esse é difícil de lembrar, assim, sabe? Um time tão sem sangue, um time tão sem brilho, sabe? Sabe, é um time acomodado, se vence, se perde, tanto faz, sabe? Eles não têm um poder de indignação, eles estão recebendo. E o pior, eles não têm identificação alguma com o Grêmio. Eles não sabem o tamanho do Grêmio, da grandiosidade que é jogar com uma camisa tão, sabe, belíssima, uma tradição centenária, né? Então eu fico assim, cara, eu não consigo nem ficar mais indignado, eu fico triste, sabe? Eu fico desolado. Mas enfim, uma folha de 20 milhões para um futebol de centavos, né? Então é uma coisa assim que a gente não consegue entender o porquê chegamos a esse ponto, né? Obviamente por causa da gestão do Alberto Guerra, sem dúvida, que trouxe jogadores a preço exorbitante com futebol minúsculo, né? E poucos se salvam desse grupo, tá? Bem poucos. O Bright, ali, o Dodge, o Kahneman, o Alisson, né? O Riquelme, o Wagner Leonardo, o Marlon, mas de resto é uma equipe bem fraca, né? Uma equipe bem inoperante, né? E parece que jogam futebol de final de semana. Sabe os peladeiros de final de semana, aquele futebolzinho sem compromisso? Tu joga com os amigos? É esse o Grêmio. Infelizmente esse é o nosso Grêmio, né? É inacreditável, cara. É uma coisa em que eu não consigo entender a que ponto a gente chegou, o que estão fazendo com a instituição do Grêmio, né? Então eu acho que já está na hora de passar o bastão para o Marcelo Marques, para que ele já assuma a partir de agora, para que ele consiga pelo menos trazer alguns jogadores com capacidade de protagonismo, porque pior que isso, cara, eu achava que não poderia ficar depois do jogo do Cruzeiro, mas ficou muito mais contra o Alianza Lima. E agora a gente tem sábado às 5h30, a gente tem um jogo contra o Vasco, né? E fora de casa no São Januário. Então, e o Grêmio tem que vencer. Mais do que nunca temos que vencer. Se eu puder escolher entre vencer no Campeonato Brasileiro ou na Sul-Americana, eu fico com o Campeonato Brasileiro. Eu quero a vitória no Campeonato Brasileiro. É um campeonato difícil, é um campeonato de pontos corridos, é um campeonato longo, é um campeonato traiçoeiro e um campeonato que rebaixa. A Sul-Americana só dá Deus, mas no Campeonato Brasileiro te rebaixa. Imagina o Marcelo Marques pegando o Grêmio numa Série B em 2026. É algo que a gente não pode nem cogitar essa possibilidade. Tamo junto? Se cuidem e fiquem todos com Deus. Um grande abraço. É o Grêmio sempre até o final. Junto pelas três cores, a gente vai lutar até o fim pelo Grêmio, né? A torcida nunca vai desistir do Grêmio. Jogadores, dirigentes, técnicos, esses vêm e vão, né?
mas a torcida sempre vai permanecer do lado do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Valeu, um grande abraço, se cuide.